Vou aproveitar o lançamento do Vidro para falar um pouco sobre o Shyamalan, sobre esse efeito Shyamalan, o efeito que ele tem sobre o público de modo geral, seja um efeito positivo ou negativo. Acho que é um dos diretores que mais polariza opiniões, principalmente em relação aos filmes que ele fez depois do A Vila. Eu percebo que muita gente gosta dos primeiros filmes dele, mas a partir do Dama na Água e do Fim dos Tempos, a coisa começa a se dividir muito mais. O efeito que ele tem nas pessoas passa a ser bem diferente. Muita gente ama o Dama na Água e o Fim dos Tempos, enquanto outros odeiam e rejeitam os filmes. E por que será que isso acontece? Eu acho que a partir do A Vila, o Shyamalan começa a virar um diretor um pouco mais iconoclasta, um diretor desapegado de qualquer regra muito vigente, ainda que se mantendo muito fiel a esse universo da fé no místico. Mas ele passa a desconstruir tudo isso de forma mais objetiva e até subversiva. Até o A Vila, com certeza, ele é um ótimo cineasta, ele é um grande cineasta, mas é um cara ainda apegado, um pouco apegado a certas convenções do gênero, a uma certa linearidade dos filmes, da transformação dos personagens, de relações de causa e efeito um pouco mais habituais, né? O seu sentido, os sinais, Corpo Fechado são filmes bem lineares, são bem centralizados nos seus protagonistas e nessa espécie de transição e renovação que eles passam. Claro que mesmo nisso são trabalhos que possuem a sua subversão, mas a partir do A Vila, toda essa transformação pela fantasia passa a atuar diretamente na desconstrução do universo dos filmes como um todo. Começa a afetar a linearidade desse universo e a conceber um imaginário muito mais variado e versátil até. O A Vila já tem um pouco disso, né? O plot twist do filme é uma coisa que envolve toda a realidade dramática, todo o mundo que ele construiu. É um filme muito mais sobre aquele universo do que sobre um personagem especificamente. O Dama na Água, eu acho que é o ápice disso. É um trabalho que, ao mesmo tempo que é desapegado de tudo, que banaliza tudo, que até ridiculariza muita coisa, ainda conserva essa questão da fé e do místico de forma muito solene. Eu acho que é o melhor filme dele justamente porque é onde ele vai mais longe nisso. É um filme que, ao mesmo tempo que não acredita em nada, acredita em tudo e ele evidencia isso na sua estrutura, na sua história, no seu plot mesmo, né? Alguém está lendo ali mensagens proféticas nas palavras cruzadas, mas a gente descobre que está errado, que na verdade as mensagens vêm de um lugar mais ridículo ainda, que estão na caixa de sucrilhos. Então ele vai renovando todo esse imaginário a partir de elementos cotidianos que partem de uma infantilização de tudo, justamente para evidenciar uma essência primária e poderosa das coisas, né? Meio que a mesma coisa quando crianças brincam de faz de conta, né? O Dama na Água, acho que é um filme sério sobre o faz de conta. Não sei nem se sério é a palavra certa. É um filme talvez conceitual sobre o faz de conta e que nunca se prende a nenhuma convenção. No fim dos tempos, ele continua com essa pegada iconoclasta, com esse jogo inconsequente até. É um filme também muito não linear, as coisas vão só acontecendo de maneira até um pouco aleatória e os personagens como um todo vão respondendo a elas. E as coisas
E são coisas que mudam de temática com muita facilidade também no fim dos tempos. Uma hora eles estão enfrentando esse possível apocalipse, depois eles estão numa casa mal assombrada e o filme meio que vira outra coisa por um tempo. Então ele usa de várias tradições, mas ao mesmo tempo está sempre subvertendo as suas funcionalidades. Tem a tradição do filme catástrofe, a tradição da casa mal assombrada, mas nunca numa unidade, sempre numa certa maleabilidade, né? Ele usa de várias tradições, mas está sempre subvertendo tudo isso. É um filme de terror, mas tudo é muito iluminado, a imagem é lavada. É um filme de catástrofe, mas você nunca vê essa ameaça, já que ela é o vento. Você só vê as consequências dela. E tudo meio que depende do personagem do Mark Wahlberg, que é um cara meio bobão, mas ainda um possível líder que está sempre em crise. Ou seja, tudo vai se renovando. E como no Dama na Água, o filme vai sempre concebendo esses pequenos universos que são diferentes, mas de alguma forma vão dialogando entre si, vão se chocando ou vão até se rejeitando em alguma medida, mas sempre de maneira bastante inventiva, já que existe, acima de tudo, uma orquestração desse mundo diversificado e principalmente um elemento dramático muito poderoso que nos atrai e nos prende ali. Acho que o drama é sempre o que conecta tudo nos filmes do Shyamalan, tanto no sentido do nosso pacto com aquela realidade, com aquelas realidades, como no sentido do filme como um todo se fundar, no fim das contas, em uma resolução dramática dos personagens, especialmente nessa crença no místico, no esotérico, que vai restaurar uma dimensão pessoal. Do corpo fechado ao Dama na Água existe isso, né? A fantasia é tanto o componente temático como o elemento que vai recompor os seus personagens em um nível pessoal. Enfim, pensando na filmografia dele, nesse efeito que ele causa nas pessoas, eu enxergo esse movimento, um diretor mais linear até a Vila e um cara mais iconoclasta e até experimental no Dama na Água e nos Fim dos Tempos, que eu particularmente considero o ápice dele. Não sei nem se ele vai conseguir superar o que ele fez nesses dois filmes. E acredito que são filmes que ainda serão reavaliados e debatidos muito mais, porque a gente, sinceramente, nem chegou perto ainda de analisar as possibilidades que esses filmes trazem. Mas eu entendo que são trabalhos, né, esses dois, especialmente, o Dama na Água e o Fim dos Tempos, são trabalhos que não funcionam para algumas pessoas, né, enquanto eu enxergo essa liberdade e essa inconsequência muito inventiva como algo absolutamente estimulante. Muita gente vê isso como uma irregularidade e não deixam de ser filmes que, de fato, custaram a carreira do Shyamalan, né? Depois do Fim dos Tempos, ele fez 2 trabalhos comissionados, né? O Lester Bender e o Depois da Terra. São filmes que eu gosto especialmente do Depois da Terra, mas que, de fato, não se comparam com toda essa desconstrução que ele propôs anteriormente, né? E depois, com a Visita, a gente vê uma espécie de volta do Shyamalan. Não é bem uma volta, porque de fato acho que ele nunca chegou a fazer um filme exatamente ruim, mas ele volta a fazer filmes mais autorais. E são filmes que eu gosto bastante, eu gosto muito da Visita, são filmes mais lineares do que O Fim dos Tempos e O Dama na Água, que remetem até a elementos do início da carreira dele. Talvez por isso também sejam filmes que tenham sido um pouco mais aceitos de forma geral. E o mais interessante dessa nova fase dele é como
ele está conseguindo preservar vários elementos da carreira dentro de orçamentos, né, muito mais enxutos, né, orçamentos muito menores, né. Uma visita, se eu não me engano, a visita ele fez com dinheiro do próprio bolso e depois o Jason Blum, né, o produtor da Blumhouse, comprou o filme e aí eles conseguiram distribuir o filme a partir do acordo da Blumhouse com a Universal. Até o fato do Shyamalan retornar a esse universo do corpo fechado já demonstra um pouco essa volta a uma preocupação mais linear e até certo ponto mais realista também. Eu acho que esse efeito Shyamalan no mundo possui esses 3 momentos chaves. O primeiro, que é essa aclamação universal, que meio que vai até os sinais, talvez. O segundo é esse momento mais experimental, mais inconsequente e puramente iconoclasta até, que marca o Dama na Água e o Fim dos Tempos. E o terceiro, que seria esse retorno autoral que remete tanto a uma linearidade dos primeiros filmes, como a uma contextualização um pouco mais realista, né? A Visita é um trabalho muito realista. Talvez junto com A Vila é o único onde não existe de fato nada sobrenatural, somente a sugestão de algo sobrenatural que ajuda a criar o universo. O Fragmentado começa muito realista, aí só no final a gente descobre a questão da fera, e o Vidro agora é justamente um filme sobre isso, né? O primeiro ato se dedica justamente a questionar todo esse contexto sobrenatural, coloca todo aquele universo em crise, mas o seu final já vai, né, se dedicar a confirmar o fantástico, já vai reforçar esse mantra do acreditar e da fé. Eu acho que O Vidro é um filme com problemas. Eu escrevi um texto sobre ele, vou linkar aqui embaixo. Aliás, eu escrevi sobre vários filmes do Shyamalan, produzi alguns vídeos também, vou linkar tudo aqui embaixo. Eu acho que, no geral, ele é um cara ainda um pouco injustiçado. Acho que com o tempo os filmes dele vão revelar ainda muita coisa. E eu vejo problemas também, tanto em quem defende ele, como em quem rejeita ele. Muitas vezes, quem defende, eu vejo que parte de argumentos um pouco sentimentais demais. Nos textos e nas reações que eu li sobre O Vidro, eu senti um pouco isso, eu senti falta de análises um pouco mais objetivas. Eu adoro ver que as pessoas estão amando um filme e estão se entregando emocionalmente a ele, mas às vezes eu sinto falta de análises um pouco mais objetivas no sentido de possibilitar que a sua visão seja confrontada com outras. Porque quando você faz uma defesa puramente emocional e às vezes sem argumentos muito práticos, você impossibilita isso. E ao mesmo tempo, quem critica o Shyamalan muitas vezes me parece que não está tão aberto ao que ele tem a oferecer e se prende muito a uma leitura mais imediata, mais ilustrativa, se prende a questões de roteiro ou a outras convenções mais isoladas e não fazem esse movimento de assimilar o filme como uma unidade por si só. Eu até entendo o problema que as pessoas têm com um filme como O Fim dos Tempos, por exemplo, porque é um trabalho que até meio que diretamente lida com elementos de um cinema B. O próprio Shyamalan já falou isso, já assumiu isso, né? É um filme que usa da liberdade de um filme B, de uma coisa até meio trash, para conceber aí diversas questões. Então, eu meio que entendo quem não curta essa perspectiva.
Mas o Dama na Água acho que é um dos maiores filmes do mundo e que de fato tende a ser redescoberto. Inclusive, acho difícil o Shyamalan fazer um filme melhor que esse. Acho que no Dama na Água existiu mesmo uma junção de fatores ali, sabe? Incluindo o orçamento que ele tinha, incluindo a fase que ele estava, a fase que os artistas da equipe estavam, especialmente o Christopher Doyle na fotografia, o James Howard com a trilha. Foi de fato um desses momentos que juntou muita gente boa, que o universo convergiu para isso, sabe? Uma coisa até meio Orson Welles e Greg Toland fazendo juntos o Cidadão Kane. O Greg Toland foi talvez o maior diretor de fotografia do mundo, trabalhou com o John Ford, trabalhou com o William Wyler e basicamente ajudou a criar o cinema moderno, né? E junto com o Orson Welles ele fez o Cidadão Kane. Acho que o Dama na Água fundou um negócio aí que a gente nem sabe direito o que é ainda, mas que o tempo vai nos ajudar a descobrir isso. Enfim, me digam aí nos comentários o que vocês acham do Shyamalan, se vocês concordam com esses 3 momentos que eu pontuei, né, esses momentos chaves desse efeito Shyamalan do mundo. Eu vou linkar aqui embaixo os meus textos e os meus vídeos sobre os filmes dele. Eu participei de um podcast onde a gente discutiu o trabalho dele, eu vou linkar aqui embaixo também. Para quem não conhece, o podcast é o Plano Sequência. Se algo não ficou claro, perguntem nos comentários, comentem que eu estou sempre respondendo aos comentários.